Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao mais um podcast Virando Bicho, o podcast mais amado da medicina veterinária. E eu já vou pedir para vocês começarem lembrando de se inscrever no nosso canal e deixarem lá aquela curtida, gente, isso é muito importante para o nosso trabalho. Eu sou a Shimane Alcolumbre. E eu sou a Larissa Paz e sigo o conselho da nossa amiga aí, porque esse projeto está com tudo, porque antes da gente iniciar, nós temos uma excelente novidade aqui para vocês, porque nós temos mais um parceiro do podcast Virando Bicho. Esse parceiro, ele tem produtos sensacionais veterinários. Então eu sempre falo que não tem nada melhor do que ter um parceiro aqui no nosso podcast de produtos que a gente já usa, já prescreve e tem certeza do padrão de qualidade, não é Produtos isso, que a gente amiga? confia. Olha, por exemplo, o PetSmart. É um shampoo que eu prescrevo como pré-banho para filhote e eu tenho resultados excelentes, assim como no banho tosa também ele é utilizado e os cachorros ficam lindos e cheirosos. E acabou que esse parceiro veio aqui pro podcast. Gente, isso é maravilhoso. E quem é esse parceiro, amiga? Ele não tem só esses produtos dermatológicos, tá, Não gente? tem. Ele tem uma Calma linha que de ele tem ração mais também. novidade. Uma linha de ração que é querida pelos médicos veterinários, que é a ND, né? Uma pegada que tem alta digestibilidade, alta proteína e também tem aquela pegada um pouco mais saudável. Por quê? Porque eles selecionam, eles são livres de grãos, então eles selecionam carboidratos, fontes de carboidratos que tenham menores índices glicêmicos. E isso ajuda muito no metabolismo dos animais. É uma ração que a gente já ama, que a gente já confia, e eu estou muito feliz de agora eles estarem fazendo parte aqui do nosso projeto. E quem é nosso parceiro, amiga? É a Paravete. É isso aí, a São os distribuidora. distribuidores desses produtos maravilhosos. E tá aqui conosco no podcast Virando Bicho. Então, a gente está muito feliz em anunciar isso, tá, Muito pessoal? feliz Pode mesmo. colocar. Vou deixar até aqui, E ó. por falar em maravilhoso, quem tá hoje com a gente aqui também é uma maravilhosa. Mas vocês só vão saber depois do spoiler. Gente, Apresenta a nossa convidada hoje, Larissa. olha só. A gente tem aqui um poder muito grande no podcast de aprender. Então, cada convidado que vem aqui, a gente aprende muito, muito, muito mesmo, tá, pessoal? A gente fica ansioso para receber cada pessoa que passa por aqui. Mas essa pessoa que está aqui hoje, ela é responsável pela arte de ensinar. Ela é responsável por passar não só ensinamentos técnicos para os alunos de medicina veterinária, mas assim como conceitos de vida. É uma professora extremamente querida, é uma Dedicada. professora que é muito aclamada pelos alunos, tenha certeza disso. Para ela estar aqui, nós tivemos um time inteiro aclamando ela. E nós temos aqui uma professora maravilhosa, a Débora Oliveira. Seja Seja bem-vinda, querida. bem-vinda, É um professora prazer, é uma Débora. honra ter você aqui conosco. E Uma olha a honra. professora Débora mesmo, que foi nossa professora, tá, gente? Que olha essa mulher linda, maravilhosa aí, não imagina que ela já deixou Uma ensinamentos modelo, pra gente! gente também. Adorei conhecer ela. Bom dia, Bom dia. pessoal. Bom dia, meninas. Muito obrigada pela gentileza de vocês. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme. Você foi aclamada para estar aqui, tá? Oi, Tenha gente. certeza disso. Você foi aqui, você foi convocada. É uma honra ter você Oh, conosco. gente, o prazer é meu estar aqui com vocês todos. Eu estou super feliz de poder vir aqui participar do Virando Bicho. Eu adoro falar, né? Nossa, como não foi à toa que eu quis ir também para a docência, além da medicina veterinária. Então, eu estou à disposição para a gente trocar ideia, para a gente conversar. E vamos lá! Vamos lá, muita coisa para a gente conversar aqui. A gente já estava fazendo quase um podcast aqui antes do podcast oficial. Muitos assuntos foram tocados e, obviamente, a gente vai falar sobre os teus ensinamentos maravilhosos. Mas antes da gente começar falando da docência em si, fala para gente quem é a Débora atrás do jaleco. Como você resumiria a mulher Débora, né? Fala para gente um pouquinho da tua história, de você, de quem é você. Bom. É uma pergunta sempre meio difícil, né? Então, né, gente? É, a Débora é uma menina que sempre quis, talvez como várias outras crianças, ser médica de bichos. Era assim, né, que eu me falava.
né. Aí depois eu fui descobrir que o nome era, ser médica veterinária. Então, desde criança era o que eu queria, e depois, eu fui vendo que para chegar nesse caminho, né, tinha possibilidade de seguir para a universidade pública e até então, aqui na nossa região, a única universidade que tinha medicina veterinária era a saudosa, pelo nome, né, Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, que é a UFRA hoje, né. E aí eu fui trilhando esse caminho, né, passando por uma escola que também, eh, hoje eu não sei se eu posso chamar de escola pública, mas era a Escola Tenente Rego Barros, que foi a única escola que eu estudei a vida inteira, nunca estudei em outra escola. Então, fui trilhando esse caminho, sempre com foco, né, na medicina veterinária. E fui conseguir, né. Na época a gente chamava de vestibular, não tinha, né, como é o processo seletivo hoje. Foquei, passei e fui lá nesse desafio, né, de estudar numa universidade pública. E durante a graduação, como todo mundo, né, a gente passa por vários momentos, altos e baixos, e me descobri ali, né, já pensando na docência. Falei: "Eu acho que eu posso, não só contribuir com a saúde dos animais, mas também com a formação das pessoas". E aí pensei: "Acho que eu vou fazer as 2 coisas". E aí decidi, já na graduação, pensar na docência e já ir nesse foco também. E aí fui buscar isso. Então isso foi despertado em ti ainda na graduação. Sim, Que interessante, né? na Muito graduação. legal. Aí na graduação mesmo eu já procurei fazer a monitoria. Já no primeiro ano, eu fui monitora de zoologia, gente, né, então um abraço para o professor Paulo Souto, que está lá ainda, meu colega hoje em dia. E aí eu já pensei logo no primeiro ano, né, eu falei: "Vou seguir isso aí também". E aí tive oportunidade, né, então a menina começou a ganhar mais maturidade, talvez nem tanto, mas, mas a gente tem que ir aprendendo, né, a desenvolver outras competências. E aí fui. Seguindo na medicina veterinária e até hoje seguindo na medicina veterinária, na Então, docência. desde o E início, então, foi só docente e docente e médica veterinária, eu gosto da parte de clínica médica. E fui me especializando, aí fui você trabalhou procurar. na parte de pequenos também? Sim, aí trabalhei em pet shop, eu trabalhei em clínica e continuo clinicando, fui fazer residência. Aí na época, quando eu me formei, não tinha residência, hoje temos, né, não tinha residência aqui. E aí, como já queria sempre trabalhar com a parte de clínica, fui procurar fazer residência fora. Aí fui fazer lá na Federal de Viçosa, na FV, fui para Botucatu durante a minha graduação, eu fui fazer estágio, sempre fiz estágio no hospital da UFRA, depois eu fui fazendo em clínicas, fiz lá em Botucatu estágio, fiz em Jabuticabal, fui fazendo em várias universidades. Aí depois fui fazer mestrado, doutorado, porque quando a gente quer ser docente, a gente tem que fazer. Tem. Faz parte do métier. Eu digo até que isso, de fato, mestrado e doutorado, não tem escapatória para quem quer ser docente, né? Isso está nos concursos, né? É uma exigência. Querendo, se você quer ser docente, não tem outro caminho, é uma exigência. Se você não quer, você faz se você quiser, porque é opcional, mas se você quer, não é mais opção, entendeu? Isso é já a obrigação é dela. obrigado, tá? Isso tá no sistema, né, não é uma Sim. se você não quer, é opcional. E aí eu fui indo nesse foco, mas sempre gostei de clinicar e sempre clinico. Inclusive nas minhas aulas, eu sempre procuro trazer a clínica médica terapêutica. E fui nesse sentido sempre. Depois eu fui vendo que era possível manter a prática da clínica médica fazendo extensão universitária. E amo fazer extensão. Então me encontrei fazendo extensão universitária e continuo clinicando. Porém, eu gosto de estar fazendo coisas diferentes. Eu não gosto de estar tendo um dia igual ao outro, sabe? Negócio de Sim. inovação. É, Certo. e aí, às vezes, quando a gente está só em sala de aula, a gente precisa sempre cumprir uma ementa. Não que as aulas tenham que ser sempre as mesmas, mas o conteúdo, ele segue uma ementa, né? E a gente Sim. acaba tendo que repetir muitas vezes a mesma coisa.
Ai, eu não gosto disso. Eu não E gosto como de você fez rotina pra engessada. e como é que você fez para inovar essa A parte, então? extensão, né? A extensão universitária, ela nunca é igual, né? Você sempre faz algo diferente. Então, eu tenho vários projetos de extensão e aí eu me encontro nisso. Então, eu estou sempre clinicando, sempre fazendo terapêutica médica, Onde é que você clinica? por aí, na Amazônia inteira. Isso é Né? Para onde através precisarem de do mim. projeto de extensão. Então a gente começou lá atrás com a Liga Acadêmica, então a gente criou uma liga pioneira na Amazônia, que foi a Liga de Farmacologia Veterinária, que, afinal de contas, esse ano faz 10 anos da nossa Olha liga. que legal. É, Então, 2016 a gente começou. Foi a primeira liga institucionalizada, conhecida por isso, na veterinária na região norte, então a gente tem esse marco, há 10 anos atrás, que é um projeto de extensão, então é uma inovação na educação da veterinária na área de farmacologia, sobretudo, mas que faz a parte terapêutica, enfim. E, a partir daí, eu fui criando, junto com os meus alunos, outros projetos de extensão, como a farmácia veterinária comunitária, que é um banco de remédios, que faz uma interface direta com a população. Então, é uma corrente de doação e captação de medicamentos veterinários. Aí isso tem total relação com clínica médica e terapêutica sim, com certeza. e com a comunidade, e com o aprendizado técnico dos alunos dentro da farmacologia. Então, isso também tem a ver com clínica. E aí, outros projetos. A gente foi criando um núcleo de medicina felina, que também não tinha tanta coisa de felinos aqui, a gente foi criando. E aí, a Expedição VET, que trabalha com saúde única. Aí, a Expedição VET faz com que a gente vá clinicando, de casa em casa, Que de legal. ribeirinho em ribeirinho. Aí, isso não tem rotina, né? Aí eu Sim. amo isso, porque eu não fico parada em lugar nenhum, né? E eu vou dizer uma coisa, assim, eu acho que muitas pessoas não sabem, né? Quando hoje nós temos muitas universidades particulares de medicina veterinária, o aluno paga É. para fazer essa universidade. Quando a gente entra na UFRA ou na Federal, esses projetos de extensões, a monitoria também, Sim. é uma grande aliada do aluno, porque você está estudando numa pública e ganhando uma recebendo. bolsa financeiramente para te ajudar no teu curso. E sem contar que você está aprendendo. Eu comecei com um projeto de extensão na UFRA, eu era com o professor Fred, só que ele fazia ultrassom de jiboia. E eu vi que aquele negócio não era para mim. Aí, depois de um tempo, eu falei, não, professor, não dá. Eu não quero mais. Ele, Larissa, você tem que fazer. Eu falei, não, professor, não dá. Mesmo que eu ganhe uma bolsa, aí eu não renovei, entreguei o projeto de pesquisa e depois eu estudei e eu passei na monitoria de farmacologia com a professora Vânia. Isso. Acredita, a professora Então, Vânia? eu entrei no lugar da professora Vânia. Eu imaginei que E seria professora, né? Foi a maravilhosa. professora. E a professora Vânia, então, assim, eu fiz monitoria até um semestre antes de me formar. Então, a monitoria, financeiramente, ela me ajuda até o final da faculdade. Isso era maravilhoso como É o estudante. meu caso. É muito Eu maravilhoso tinha bolsa isso. também de monitoria. Então, é muito interessante. Farmácia também. Não, eu fui Não. monitora de zoologia. Ah. Aí, depois, eu gostei tanto e claro que a bolsa ajuda. Né? Ajuda. Eu gostei Muito, tanto muito. que eu peguei e fiz outra monitoria. Aí, eu fui É. monitora de doenças infecto-contagiosas e parasitárias. E, curiosamente, eu não fiz a monitoria de farmaco, mas por falta de oportunidade mesmo. Sim. Porque depois eu fui pegando mais estágio. E aí eu falei, bom, como eu já tenho 2 monitorias agora, eu preciso focar também, porque a gente vai pensando no currículo, né? Sim. O aluno, inclusive, ele tem que pensar nisso. Se ele ficar fazendo só uma atividade, Exatamente. ele não enriquece, né, o currículo dele. Aí eu comecei a pensar, não, eu já tenho 2 monitorias. Como eu tinha foco na docência, eu preciso fazer pesquisa, extensão e ensino. Já Só que eu sabia o falo que com os meus queria. orientados, né, quando eles vêm procurar, eu já fico pensando não só na formação técnica deles, o que você quer? Você já sabe o que você quer? A maioria não sabe o que quer, é normal, Aham. jovens. E aí, então você tem que fazer assim, ó, pesquisa, ensino, extensão. Não, professora, eu já sei o que eu quero. Né? Eu não quero ser professor, tudo bem. Se você não quer ser professor, então vamos focar aqui, né? Então vamos trabalhar essas competências, essas habilidades. Então, eu faço muito isso com eles. Isso é muito bom. Eu acho que essa contribuição do docente, na minha visão, não é só a questão do ensino na sala de aula. Quando os alunos te procurar como orientador, eu entendo que eles também querem ter outras formações. E aí eu procuro ensinar dessa forma.
Sim. E aí eu fui trilhando isso, sabe? Eu falei, já tenho essa monitoria, já tenho isso, mas eu teria feito uma monitoria de farmácia também. É que na hora eu já estava tendo outra. O tempo vai passando, passa Sim. rápido 5 anos. Passa. E aí eu já fui trilhando assim, não, agora eu já vou fazer pesquisa aqui, extensão ali, para poder fechar um currículo. Só por isso que eu não peguei essa monitoria de farmácia. Olha aí. E agora Mas eu tinha essa Mas- dor. mas olha- Eu tinha que ter essa monitoria lá. É porque hoje tem profissionais de Só que assim, farmácia, É, né? absurdo, mas não tem uma foca na monitoria de farmácia. clínica. Não, mas escrito. olha, maravilhoso, porque quando você voltou como professora, então isso é É. maravilhoso. Então vamos ver como foi que aconteceu da farmacologia entrar aí nesse processo e acabar você se tornando Ah, na professora. disciplina já. Quando eu comecei a ver ali, na época a gente falava drogas, tá, gente? É, Hoje são drogas. fármacos, assim, porque existe um glossário, lá vai eu levar dar aula já aqui, né? É mais forte que eu. Existe um glossário semântico de farmacologia, então o correto, quando a gente está falando de princípios ativos de medicamentos, né, que é o que a farmacologia se ocupa, a terminologia é fármaco, né, não é prova. Mas na época a gente falava assim. Então eu dizia que eu gostava das drogas. Então eu já me encantei pela aquele mundo das drogas ali, né, naquelas aulas, né? Eu já gostava de química lá atrás, Isso na época do ajuda. Diego Barros. Isso ajuda. Então, para você ver como já vem, né? Às vezes a gente não percebe O quando a gente dom é da muito pessoa, jovem, né? como a gente gosta daquela coisa, né? Exatamente. Aí eu já gostava de química. Aí, quando eu cheguei na farmácia, eu falei, nossa, eu gostei disso. Gostei me despertou a curiosidade de como será, por que esse medicamento causou isso, o que tem por trás, como foi que esse animal curou desse processo inflamatório. Na época a gente fazia as coisas com jatinhos, né? E nossa, o que está por trás disso? Então, eu fiquei encantada por aquilo, né? Eu já via que a gente tratava os animais e que sarava, mas o que está por trás disso? Tem alguma coisa por trás disso. E aí eu falei, eu tenho que descobrir como é que esses processos acontecem. Todo o mecanismo. Aí lá vem coisa que muita gente não gosta, né? Que é o mecanismo de ação. Ah, mas era isso que eu queria saber. Eu não queria só passar o protocolo, eu não Sim. queria só. É uma satisfação muito grande para a gente, né? Vocês clinicam, e como eu também, e vocês muito mais do que eu, obviamente. E a paixão é muito boa quando a gente consegue salvar a vida de um animal, porque a Sim. gente sempre fala, é um clichê, eu sei, quem me julga, é um clichê falar que a gente está salvando a vida, né? Do amor de alguém, né? Mas É um no fim clichê, isso que a mas gente é quer. isso mesmo que a Mas é gente um quer. clichê maravilhoso. E é um clichê maravilhoso, e é isso mesmo, né? E hoje, outro clichê, as famílias multiespécies, mas é mesmo isso. Então, assim, é uma satisfação muito grande. A gente fez o juramento, nós sabemos o quanto é satisfatório para a gente salvar a vida de um amor de alguém. Então, para mim, o que me encantava além disso era o que é que tem por trás desse produto? O que tem por trás desse fármaco? Eu preciso saber. Então eu tinha essa coisa. E aí, quando chegou a disciplina de farmácia, eu falei, eu tenho que saber isso. Aí, aonde que descobre isso? Não existia mestrado nisso. O professor Avanha, a senhora estudou onde? Na USP. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou chegar na USP? Quem sou eu que vou vir daqui, né? Ainda mais eu preta, daqui que vim de uma escola que na época era uma escola excelente. Mas era uma escola considerada uma escola meio pública. Então eu falei, como é que eu vou chegar? Vindo da FICAP, que era uma universidade pública do Norte, não era uma universidade que estava no ranking das universidades federais. Eu falei, o que eu vou fazer? Ninguém vai saber, nem vou nem entrar, né? Aí eu falei, não vou, essa possibilidade não existe. Aí eu falei, deixa eu dar um jeito de procurar alguma coisa. Aí descobri que tinha residência, mas sempre aquilo, mas eu vou ser docente, e eu vou ser docente de farmácia. Olha que legal. Você Já já vou criou, descobrir, já criei. criou seu mindset. Ali eu falei, eu vou descobrir, eu vou dar aula disso. Aí, professora, como é isso? Aí, professora, a senhora é o quê? Eu falei, ela falou para mim, eu sou farmacêutica. Eu falei, puxa, senhora, então eu vou ter que fazer uma outra faculdade de farmácia? Nem é Eu preciso. falei, poxa vida, mas eu 5 anos de veterinária, mais farmácia agora. Falei, quando eu voltar, já vou estar por dar aula disso, então. Aí eu descobri que não era necessário, embora eu amo farmácia, fazer uma faculdade de farmácia para dar aula disso. Eu falei, existe farmacologia, o estudo dos fármacos e suas ações nos organismos. Vou fazer mestrado nisso. Onde tem?
Aí fui procurar onde tinha mestrado nisso. Aí na USP, falei, na USP eu não vou conseguir. Meu Aí, Deus. Ela criou um mindset levando pra Impossível, USP, depois Aí na aí, aí eu namorava, né? Aí sempre quis namoro longo, né? Que normalmente não vai dar nada, me julguem, ai, sou muito polêmica. Mas isso é verdade. É. Quando o namoro é muito longo. Ai, não sei se é verdade, falei. Bom, enfim. Aí eu falei, mas agora eu vou, se eu for pra longe, eu vou perder o namorado, né? Aí, porque não vai dar certo esse negócio de namoro à distância, me julguem de novo. Falei, não vai dar certo. Aí eu falei, eu vou ter que se eu for, muito. Mas aqui pode falar um monte de coisa. Pode. Relaxa, Tá tudo Eu falei, não vai dar liberado. certo isso. Aí foi cada um para um canto. Eu falei, tipo, eu preciso fazer, seguir os meus sonhos. Eu não posso ficar presa por isso, né? Aí eu falei, o menino também vai seguir os sonhos dele. Aí vamos pro mesmo lugar, vamos ver se tinha pro mesmo lugar e tal, não sei o que lá, 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 conversa e tal. Enfim, no fim das contas, né, todo mundo fez o que queria fazer, o namoro já não deu certo mesmo, porque cada um foi fazer o que queria fazer, né? Eu fui fazer o que eu queria fazer, então fui para um lugar que a pessoa também foi. Não, então não era para ser, porque mesmo indo para um lugar que não foi a USP, né? Não rendeu o Não rendeu. namoro. Mas aí eu fui fazer outro lugar que era Botucatu. E aí fiz meu mestrado em farmacologia na Unesp de Botucatu, que é ótima também, né? Ótima também, maravilhosa. Amei. E aí tu tinha aula de tudo de farmacologia. Gente, eu nunca vi tanta farmacologia na minha vida. Eu não sabia nem que existia essa possibilidade. Então era um laboratório de farmacocinética. Vocês lembram dessas coisas, meninas, ainda? Olha de vocês que eu não lembro, que eu dei aula para vocês. A professora Vânia, ela se Você aposentou. falou que você deu aula Ela se pra- aposentou, entendeu? Aí logo depois que a gente saiu, já era, foi quando você entrou, mas só que você não estava em Belém. Sabe Eu acho por que era quê? uma É porque eu dei época... aula de professora substituta de farmaco antes, sem ter Foi. mestrado. Foi. Tu eras Isso. nossa professora substituta. Que A minha foi o professora seu ainda era a caso. Vânia. Aí Isso. depois eu voltei já com mestrado de farmácia. Isso, aí quando você voltou, Foi. eu já tinha saído. Isso mesmo. Foi isso que Para aconteceu. você ver, aí eu não fui monitora, mas eu dei aula eu fui professora substituta Isso. temporária de farmácia. Isso. Eu pulei essa parte. E aí antes eu fui professora substituta, é verdade, depois da residência. Aí eu perseguindo a farmácia, abri o concurso para substituto. Aí eu fiz substituto de farmácia, fiquei 1 ano. Aí fui para o mestrado, beleza. Aí quando eu volto, sim, aí lá no mestrado, né? Aí no mestrado eu cheguei lá no prédio só de farmácia, eu nunca tinha visto. Aí olha só, Ou aprende ou aprende. total. Aí era o laboratório só de farmacocinética, laboratório só de farmacodinâmica, laboratório só de farmacologia do sistema nervoso autônomo. Tu já pensaste? Maravilha. Aí eu falei, eu quero morar aqui, vou ficar aqui. Eu vou dormir aqui nessa Eu vou dormir aqui, vou ficar aqui, adorei. Aí tu não tinha como não voltar especialista nisso. Aí eu peguei, eu falei assim, não tem veterinário farmacólogo. É aqui que eu vou entrar, Olha que top. entendeu? Porque quando você é veterinário falando para veterinário, muda completamente, entende? E aí eu pude perceber que eu poderia dar uma farmacologia mais aplicada à medicina veterinária. E foi aí que eu vim com essa pegada. Aí você quis voltar para o norte, né? Aí eu voltei, eu falei, eu vou contribuir, eu vou mudar a ementa dessa disciplina. Eu vou tentar fazer essa disciplina virar uma terapêutica, Olha que legal. entendeu? Não vou tirar a farmácia, porque a farmácia precisa. Sim. Lógico, lógico. Então, os meninos não agora mecanismo de ação, proteína de receptor, não importa, precisa. Mas eu vou transformar a farmácia numa farmácia aplicada à medicina veterinária e com uma pegada mais terapêutica. Por quê? Porque eu posso usar meus conhecimentos da residência, que a minha residência foi em clínica médica e pasme em cirurgia veterinária de cães e gatos. Então, eu tinha que fazer cirurgia, né, anestesia, mas eu realmente sou da clínica. Mas eu tinha que fazer porque a residência em Viçosa ela era rodízio. Então, você fazia Sim. uma semana anestesia, uma semana cirurgia, uma semana clínica. Você rodava. Era assim. Eu acho ótimo, inclusive. E aí eu tive essa oportunidade. Então, para mim foi maravilhoso. Sim. E aí eu pude juntar isso com o mestrado em farmácia. E aí eu falei, eu vou mudar essa ementa. Então, hoje a nossa disciplina, a gente tem bases da terapêutica e a gente tem farmacologia aplicada à medicina veterinária. E aí a minha disciplina de farmaco é diferente da que a gente teve lá atrás, que a ementa era outra. Então, hoje a gente vai
Hoje eu já Hoje tenho tem tempo. prática, né? Não, vai pro Você, hospital. você vive o real, você... Antes não tinha isso, no meu Não, caso não tinha, eu também não tive. É. entendeu? A minha farmácia era clássica, a É herbacologia tanto clássica. que quando sai, fica muito cru sem você saber esse poder das Você medicações. não linka com a terapêutica, Exatamente. Isso, Não fica. né? você não linka. Aí o que que eu fiz? Eu falei, não, e como veterinária e como clínica, porque na minha residência eu saía com o diploma de especialista. Naquela época a gente Sim. saía com o diploma de especialista. A gente tinha aula, então de especialização lato sensu e residência. Então o diploma saía assim. Então eu falei, então, como especialista em clínica médica de cães e gatos e farmacóloga, porque um mestrado lá, né, em farmacologia, eu falei, eu não posso. Eu vou ter que aliar isso ao conhecimento prático. Então, os alunos, eles têm aula, eles vão desde a prescrição médica, e aí eu comecei a introduzir os conceitos e a prática da farmácia de manipulação veterinária, que eu não tive. Porque sequer existia isso naquela época. Onde que existia farmácia de manipulação veterinária na nossa época? Não tinha. Não existia? E hoje já tem uma própria de animal. Só de animal. Aí eu falei, e aí, os veterinários sabiam fazer receita de manipulação? Pega ali atrás de ti, ó. Não tinha nada. Amiga, coloca bem aqui. Não do lado aqui. existia. Hã? Não existia. Ninguém sabia fazer uma receita de manipulação. Aí eu falei, eu tive que começar a ensinar. Aí eu até falei com o pessoal da Drogavete, que abriu na pandemia, coitada dessa menina. Não, ela é guerreira. Essa Poxa. menina na pandemia. Ela conseguiu conseguiu sobressair. prosperar graças a Aí eu falei, técnicas de empreendedorismo. aí, um total. Aí também não é boba, não, né? Aí foi buscar promotor técnico lá no meu laboratório. Pegou todos os meus monitores, meus bolsistas, Olha só. levou tudo embora, viu, Laís? Levou Graças Max, Carla, Antônio. Até hoje o Max é maravilhoso, gente. A Max se tornou meu amigo, foi meu orientado. Ele é passou maravilhoso. anos querido. comigo, é um querido. É um Todos os querido. veterinários adoram querido. ele. Ele é maravilhoso. E ele foi nosso orientado lá, bolsista da farmácia Não veterinária. sabia, olha só que curiosidade. Foi. Que o Max tinha vindo do teu laboratório. Foi, o Max foi meu E é orientado. maravilhoso. Olha né? que Ele legal. já veio com a sementinha Vem, toda da eu- farmacologia. Não é boba não, Laís foi buscar, foi na fonte. É, Ela realmente, ela foi super. Foi, É. tá aí, ó. é. Aí eu comecei a introduzir esses conceitos. Aí eu vi essa farmácia, eu falei assim, eu tenho que falar com essa menina tem que começar a ajudar aqui, porque... Aí ela falou, professora, eu estou com uma dificuldade, porque os veterinários não estão sabendo prescrever. Eu falei, mas é porque nós nunca tivemos aula disso. Nós não aprendemos a prescrever manipulado, nós não aprendemos a fazer fórmula magistral, nós não sabemos nem o que são fórmulas farmacêuticas magistrais, porque nós não faz parte dessa formação. Aí eu falei, eu tenho que mudar isso, porque eu sou farmacologista, sou da clínica médica, como é que eu tenho que ensinar os meus alunos a fazer isso? E aí eu comecei a pedir, você pode me dar fórmulas farmacêuticas que você tem lá? Aí eu posso fazer melhor, eu posso lhe dar os totens, material técnico. Aí veio uma parceria interessante, que até hoje a gente tem isso aqui que vocês têm aqui, eu tenho lá também. Olha Ai, que isso é legal. maravilhoso, né? Eu A gente amo. leva para o consultório também para Ah, explicar para o é. tutor. É, Essa dinâmica, ela é maravilhosa. E é até interessante, você falou algo muito importante aí, que a gente sai da faculdade, não linka muito com a clínica e não aprende também essa questão da prescrição veterinária, no caso de manipulados. Isso é real, é total. não aprendia, porque os meus alunos lá da Exatamente. UFRA, eu não admito, hein, meninos? Eles Vai têm puxar aula. a orelha. Vou. Eles têm aula desde flavorizantes, formas farmacêuticas, Olha que todos os maravilha. tipos. É, Sólidas, semissólidas, líquidas, os cálculos, tudo. Então, eles aprendem. Hoje não, já tem um tempo que a gente vem mostrando desde a época então, que a assim, gente começou com aí essa só parceria. uma vírgula. Esses alunos que saem da formação da UFRA, que é a Universidade Rural Federal aí da Amazônia, ele já sai com esse Sai. conhecimento e já consegue se formar e aplicar no mercado veterinário. Saiu, Boa. já. Aí eu fui num congresso de dermato na época, foi até em Campos do Jordão. Ele até veio aqui, olha aqui, o Rulasson. Ele fez uma palestra, sabe, o pai dele. Aí o Rulasson, filho, fez uma palestra lá. A palestra do início ao fim era
era a manipulação. Ó, você tá vendo? Então, ó, dali abriu um leque para mim muito grande, porque eu conseguia fazer uma orquestra na minha cabeça dos produtos animais, os resultados eram assim, surreais. Juntava com a parte veterinária também. Eu sempre falo que quando eu pego um animal, começa a agir uma orquestra na minha cabeça. É tipo assim, tsan, tsan, esse aqui, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, esse medicamento, essa magia, ela é maravilhosa. Porque você vê o resultado do animal. E qual é a diferença de dermato? É porque a dermatologia, você vê o tratamento mais real. O animal tá ali fumado, aí tu começa a usar os produtos, aí o tutor já vê uma melhora real É. ali, aparentemente, que você Tá vê. por fora, Tá né? por fora, Tá tá muito por fora. externo, Aí né? é como se fosse um conto de mágica. Já no outro, nessa parte interna, ele não consegue ver com É. tanta clareza. E a dermato não, ela tem esse É. poder. É por isso que hoje a clínica, ela bomba mais na parte de dermato. Então, por isso que é muito legal saber de ti, entendeu? Isso para mim é uma novidade muito grande. O veterinário, a parceria que você tem, essa inovação e os alunos saírem muito preparados para fazer sua E é uma orquestra, aula leve, entendeu? É sabe? leve, isso é Eles legal. se divertem. Eu gosto muito desse negócio de botar vídeo no Instagram, e eu participo, eu faço joguinho com eles de Kahoot e boto, e eles, Isso é eles muito 10, provam, cara, não a muito medicação, 10. tá, gente? Mas Eles já provou, pegam a os gente já provou. flavorizantes, mas naquela época era outra coisa. Hoje em dia, você tem que tomar cuidado com algumas coisas. Aí, eles pegam os flavorizantes sem nada de medicação dentro, né? Sim, E aí sim. eles têm que adivinhar. E assim a gente vai O tentando sabor. fazer uma inovação no ensino, sabe? Eu Isso é procuro, 10. como eu falei lá no E começo, eles trazer não podem aquela realidade para rotina. eles, entendeu? É, e assim eles vão aprendendo, porque até a forma como a gente ensina, pessoal, precisa ser inovadora, divertida, porque esse aluno, ele também que precisa se comunicar com o cliente dele. Eu vejo, às vezes, alguns alunos repetirem comportamentos já de profissionais que estão no mercado há um tempo, né, até colegas. Ah, eu fiz veterinária porque não gosto de pessoas, gosto de bichos. Isso não É o pior existe, Vocês já ouviram pensamento, essa frase? já. Vocês já ouviram essa Muito. frase? Esse aí vai se prejudicar muito com esse Mindset pensamento. muito Né? real. Já É. ouviram isso? E é ruim esse É mindset. péssimo, né? Só que Péssimo. você não pode, porque entre você e o seu paciente tem o cliente, né? E eu E sempre ele falo que para paga eles. também, tá? E quem te escolhe não é o paciente, quem te escolhe é o cliente, é o Pois é. tutor. O cachorro pode balançar o rabo para ti, mas se o tutor não for com a tua cara, É esquece, meu diferente da amigo. medicina, Não vai né? ficar ali, Então, o entendeu? jeito como você vai falar, como você vai conquistar o aluno durante a aula, isso influencia também na formação dele lá. Né? Então, quando eu estou ensinando aqui, dando essa aula para eles, eu procuro fazer o mais dinâmica possível. E eu falo para eles, gente, e eu sempre falo, eles sabem disso. Eu sempre falo assim: olha, gente, eu dou dica até de Ah, empreendedorismo, viu, Jean? Eu falo até assim: perfeito. olha, pessoal, usa, usa isso aqui lá, olha, mostra pro tutor isso aqui, porque hoje vai ver que você é diferenciado. Aí ele já vai, olha, ele me mostrou, o outro lá não mostrou, entendeu? O jeito que você fala com o cliente, entendeu? Aí não quer falar com o cliente. Não tem como, não faz Não nem tem sentido. como. Não Né? tem Aí como. isso eu falo, não tem nada a ver com farmácia isso. Não. Mas eu acho que tem que ser É assim. que uma coisa tá ligada à outra, É. né? E é importante lembrar que a forma de se comunicar do mundo É. tá diferente. Antigamente, o tutor entrava dentro de uma sala, ficava caladinho, escutava tudo que o veterinário falava, ou se não explicasse também, o veterinário estava tudo bem, ele pegava a receita e ia embora. Hoje em dia, não. Tu tem que mostrar, tu tem que explicar, porque já viu precisou no chat. como é, o chat Já. GPT já disse, o prognóstico. É. E assim, e tu tem que saber se conectar com É. esse cliente, né? E essa conexão vai muito além da técnica. Então, isso que tu mostra, que tu faz diferente, que mostra diferencial, é muito além da farmacologia, mas é essencial para o Pois médico é. veterinário, E é isso que entendeu? eu digo para os meninos, sabe? Não é só a formação técnica. Precisa ter, desenvolver as competências humanísticas, e as habilidades de comunicação de liderança. E aí é por isso que eu gosto muito da extensão. E aí é por isso que esse projeto que eu tenho lá da Expedição VET, que eu queria também pontuar esse projeto, eu faço questão de levar sempre alunos que não são só meus orientados, porque é uma oportunidade deles saírem da universidade, não ficar só na bancada do laboratório ou nos cenários de prática que a gente tem lá na UFRA, e verem outras realidades. Então, quando a gente vai de casa em casa para escrever,
e aplicar as medicações, né, dar os diagnósticos, na casa dos ribeirinhos, a gente está indo de rabeta, a gente vai lá com a canoa lá, porque eu não estou montada assim o tempo todo, não. Não tô. Ah, mas dessa hora tu tá Embora- na skin ribeirinha, outra Não, coisa, maquiada, outra pegada. maquiada, tudo mas bem, tá mais light, estou né? lá Não com a dá pra minha ir no unha. barquinho de salto, Não, não né? vou, tô de Bico fino, bota. ok. Tô de Mas bota tem estilo tratorada. também nesse Estou de momento. bota tratorada, com a minha calça jeans, que eu do projeto. Mas tô lá com a minha baciazinha, tirando a água da canoa, Ai, meu de Deus. rabeta, de barco, de lancha, não importa. Né? Já falamos sobre imagem hoje nos bastidores. Falamos, a gente vai Importante. trazer esse tema aqui já já. Importante. Mas eu faço questão que os meninos também vivenciem outras realidades. Porque não se pode ficar só achando que vai só se atender pessoas que têm condições de pagar a consulta. Em alguns momentos, a gente não vai ter um público que consegue Sim. pagar o valor do nosso trabalho. E como é que fica? E a gente né? vai ter que se adequar. Vai. E como é que fica quando a gente tenta se comunicar de uma forma e a pessoa não entende? Né? Então, isso acontece com a gente quando a gente atende fora. E né? muito. E tem que se comunicar. Então, eu também falo muito sobre isso. Olha, isso aí, eu gostaria só de abrir um parênteses. Quando eu comecei a clínica, eu primeiro comecei na parte comercial, onde eu estudei produtos. E quando eu comecei a clinicar, o fato de eu ter estudado muitos produtos me ajudou bastante. Só que essa comunicação entre veterinário e tutor, ela tem que sair um pouquinho da caixa. Foi quando eu percebi que cada tutor ele tinha um perfil comportamental diferente. Eu já saberia como ele cuidava do seu animal e como ele cuidava de uma forma tão boa, outra não tão boa, ia seguir ou não a orientação. Foi quando eu fui buscar um conteúdo que não tinha nada a ver com a área técnica. Foi quando eu fui estudar PNL, comecei a estudar coach, comecei a estudar um pouco de perfil comportamental, mesmo de uma forma superficial, só que a internet, ela te dá muito material gratuito que você consegue aplicar no seu dia a dia. E quando você interessa pelo assunto, aí você paga e se aprofunda. Só que estudando PNL, estudando coach, aquilo me ajudou de uma forma surreal, tanto de atendimento, de postura profissional e saber usar as palavras certas com quem estava do outro lado segurando aquele animal. Então, é uma coisa que eu sempre aconselho os médicos veterinários. Saia da caixa técnica um pouco, estuda PNL, estuda neurolinguística. A neurociência, ela fala sobre comportamento e te ajuda muito no valor da consulta. Com certeza. Eu fiz meu doutorado em neurociência, com a área de Legal. concentração e a minha tese em farmácia. E alguma coisa, para você ver, né? Como as coisas vão se linkando. Alguma coisa você consegue ir inserindo de universos que parecem não ter ligação. É que nem o Virando Bicho, pessoal. É um podcast diferenciado. A gente vem aqui através de um elo, que é a veterinária, mas o que eu estava falando para vocês nos bastidores. Mas vocês chamam o empresário que é da academia, né? O político, né? O outro que tem. Mas aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tem um link. Tudo tem um Tudo link. linka. Isso é fantástico. Sobre essa questão da comunicação, eu tenho um artigo que nós escrevemos de um PIBIC nosso, o Caio Nogueira, que chama Letramento Funcional em Saúde Animal. Que legal esse artigo. É, Depois você coloca ele lá nos stories, nos marca, para a gente marcar Para as e, pessoas e terem outros acesso. veterinários terem acesso a essa leitura. pouca gente sabe disso. Esse artigo, a medicina humana também tem um letramento. Isso está como um dos indicadores que é importante para as pessoas cuidarem da saúde dela ou de quem elas cuidam. No nosso caso, de como a pessoa entende os cuidados que ela tem que ter com a saúde do animal dela. Então, é um teste que nós elaboramos e, com base nesse PIBI, que a gente criou esse teste, e a gente tenta verificar se o responsável pelo animal está compreendendo a prescrição e as explicações do veterinário. E aí nós aplicamos, e olha o resultado do teste. Claro que a gente aplicou num cenário controlado, mas isso pode ser aplicado numa única pessoa. E não precisa parar para aplicar o teste inteiro. Você pode só pegar trechos e perceber se o seu cliente está entendendo o que você está falando ou não. Top. A ideia é essa, sabe? O artigo está em português, então tranquilo de ver.
E aí a gente descobriu, no cenário que nós aplicamos, que 54% das pessoas, embora tenham um estudo, nível médio ali, elas não estavam entendendo o que. E olha que a prescrição estava digitada, não era questão da letra, porque hoje em dia praticamente ninguém escreve à mão. Sim. Só eu, porque eu estou no Ribeirinho que não tem internet onde eu estou, então eu tenho que escrever à mão ali a receita. Mas digitado. Então o problema não era a receita estar ilegível. O problema era que as pessoas não entendiam, 54% não entendiam o que significava administrar a cada 8 horas. Ou a Olha cada só. 12. O que as pessoas entendiam? Porque você tinha que marcar a opção. Que era quando o relógio batia 8 horas. É. Ou quando o relógio marcava 12 horas. Olha o perigo disso. A cada 8 horas, são 3 vezes ao dia. A cada Sim. 12 são 2. Não é a cada 8 horas do relógio ou a cada 12. Isso muda completamente a eficácia. Muda. Nós Sim. sabemos disso. E olha o que isso prejudica, não só a saúde do paciente, mas o teu tratamento. É o resultado do seu trabalho que vai estar em jogo. Né? Maravilhoso. Então, a comunicação é importante. Se Muito, ajustar, a comunicação é muito. importante. Débora, isso aí é um assunto super necessário. É. A gente está chegando no final do podcast. Vai Gente amar, do né? céu, Essa não tarde deu tempo. vai ter Oh, que vai ter ter a que ter uma parte. parte Gente, número eu falo 2. demais também. Não, Vocês vai têm ter que me que dar ter, mas não, mas limite. Só que antes de encerrar, eu queria te dizer que essa conexão que tu faz do óbvio da farmacologia, do técnico da farmacologia, com o extra técnico, ela é fundamental para o posicionamento dos médicos de enfermagem. Então, vocês que são alunos da professora Débora, e eu fui também, né, de uma forma não tão intensa quanto eles estão sendo agora, mas fui também, vocês aproveitem isso. Porque a medicina veterinária hoje, ela é muito mais do que tu saber o técnico. Sim. Ela é posicionamento, ela é imagem, ela é comportamento, ela é oratória, ela é o entendimento do empreendedorismo, ela é entendimento de política, ela é tudo junto para você poder se destacar no mercado e alcançar os seus sonhos, os seus objetivos na medicina veterinária. Então, Débora, parabéns por esse teu pensamento. Não é à toa que os alunos te amam, te veneram. Você é uma professora maravilhosa. Além do técnico, está ensinando muito além para eles. Parabéns. A gente está finalizando. E aí eu gostaria que ela falasse assim, o que mais emociona ela assim na sala de aula, que tem sempre na rotina, tem a parte mais difícil que ela enfrenta. Ela sabe que a cada tempo que passa, muda de mentalidade, de alunos, do público que ela recebe, e ali para ela direcionar e orientar. Então, eu gostaria que ela falasse para a gente assim, o que mais emociona ela assim, nesses desafios do dia a dia. Hoje no lecionar. Bom, assim, o que mais me emociona é difícil eu dizer uma única coisa, né? Eu ainda me emociono muito com o olhar dos animais, eu não consigo não linkar. Eu não sou uma pessoa que fico só na teoria. As pessoas às vezes acham que o professor ele só é teórico, né? Porque ele é um teórico. Eu não sei dos outros, mas eu, particularmente, não sou só uma professora teórica. Eu estou todo o tempo, faço questão de estar saindo da universidade todos os dias. Todos os dias eu quero fazer alguma coisa diferente. Por isso que eu sou apaixonada por extensão. Eu não consigo ficar o dia inteiro. Ai, só dando aula. Eu amo dar aula, porque eu adoro falar. Vocês já viram, eu estourei o tempo do podcast. Mas eu não consigo ficar só dando aula. Não dá para mim. Eu quero fazer sempre algo diferente. Então, eu não consigo não me emocionar com o olhar dos animais, com a presença dos animais. Então, eu quero estar sempre perto dos animais. Para mim, o que me move sempre é poder fazer alguma coisa pelos animais, de forma direta ou indireta, formando pessoas que vão poder cuidar com mais responsabilidade dos animais. Então, eu sempre quero dar um jeito de contribuir e de deixar um legado que vai melhorar a medicina veterinária e transformar a realidade das coisas. Então, eu preciso de transformação. Eu quero, sim, dar um jeito de transformar, deixar um legado que transforma. E o que me emociona é quando eu vejo que, de alguma maneira, eu deixei alguma transformação ali. Ou num aluno que vai depois plantar isso na veterinária, ou na vida particular dele, no animal dele, na família dele, enfim. Então, é a transformação através do cuidado com o animal, através do ensinamento,
Aonde eu passar, eu preciso deixar uma transformação que vai ficar. Porque a gente vai embora. Então, o que vai ficar, para a gente ficar vivo, é o que a gente deixa no coração, na memória de quem vai ficar. Amém. Ai, que E é linda. nítido, isso é de verdadeiro, tá, gente? Dá pra ver no brilho dos olhos dela. Deixa uma mensagem especial pros seus alunos, querida. Eles adoram você. Ai, gente, vocês têm que fazer, se vocês quiserem ficar felizes na vida, é fazer o que de fato, o que vocês amam. Façam o que vocês amam, não vai ser perfeito, sempre vai ter problema, sempre. Felizmente, é assim que é a vida, né? A gente aprende. Mas façam o que vocês amam fazer. Se vocês seguirem isso, tudo fica mais leve. Então, vamos fazer o que a gente ama e se cuidar e seguir em frente. E sempre contem com as pessoas que se importam verdadeiramente com vocês para segurar vocês nos momentos mais difíceis. Mas façam o que vocês amam. É isso. Olha aí. Débora, obrigada pela tua Obrigada, participação. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. E esse é mais um podcast Virando Bicho!